Boa tarde, que a graça de Deus possa estar reinando na sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa te estar dando entendimento para que você venha entender as Sagradas Escrituras. Eu quero voltar a um tema aqui hoje, no dia 25 de dezembro de 2021, né? E eu vou abordar aqui mais um tema a respeito do dízimo, né? A pedido de alguns, né, que têm visto algum dos vídeos que eu tenho postado falando a respeito disso, né? E o que eu falo aqui é tudo baseado na Bíblia, entendeu? Então eu quero deixar bem claro aqui que as coisas que eu falo aqui, que eu posto aqui, não são coisas de mim mesmo, mas sim o que diz as Sagradas Escrituras de Deus, né? Então, para que você entenda, há registros na Bíblia Sagrada, né, histórico, que o dízimo ele era recolhido bem antes do surgimento do cristianismo. Então, ou seja, era uma prática judaica, também em outras religiões. Naquela época, né, o alimento era utilizado como o quê? Como moeda de troca. Aí algumas pessoas falam porque naquela época não existia dinheiro, mas existia sim o dinheiro naquela época, entendeu? Isso aí são argumentos, né, para que a pessoa que tem esse costume de impor esse tipo de coisa na sua igreja, né, ele usa esse tipo de argumento, falando que naquela época não existia moeda, não existia dinheiro, mas existia sim. Se você tem um conhecimento na Bíblia, você sabe do que eu estou falando aqui, né? Olha aqui, eu vou te mostrar aqui no livro de Deuteronômio, versículo 14, tá? 14, 22, mas eu vou ler o 24 mais especificamente falando aqui. Veja o que Deus falava, né, com aquele povo naquela época, que alguns argumentam que naquela época o dízimo servia de moeda de troca porque o dízimo era dinheiro, porque não tinha dinheiro, mas existia sim dinheiro naquela época, e eu vou te provar isso na Bíblia, tá bom? E você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo, em Deuteronômio 14, 24, tá? Olha o que diz aí, olha o que está escrito aí, olha. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, aqui é Deus falando, tá bom? E quando o caminho te for tão comprido que não os possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te estiver abençoado, então venda-os, tá vendo? Venda-os e ata o dinheiro na mão, ou seja, pegue o dinheiro na mão e vai ao lugar que onde escolheu o Senhor teu Deus, ou seja, quando o caminho fosse comprido, que a pessoa não pudesse levar, né, que era cereais, era mantimentos, eram frutos da terra. Por exemplo, se você morasse num estado de São Paulo e fosse Deus te ordenasse que você fosse dizimar, por exemplo, em Mato Grosso, né, que vamos pôr um estado mais próximo, né, Mato Grosso, Minas Gerais, e o caminho fosse longo, comprido, que não pudesse levar aquele peso, o que Deus estava falando aqui? Que ele podia vender aquilo ali, aqueles cereais, entendeu? E pegasse o dinheiro nas suas mãos e chegando naquele local, ele iria comprar tudo de novo. Olha aí o que está dizendo aí. Então vende e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar onde o Senhor teu Deus escolheu, e aquele dinheiro, olha só, presta atenção, tá? E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Ou seja, então não tem argumento que a pessoa queira falar que o dízimo, né, ele representava o dinheiro, porque naquela época não tinha dinheiro, mas tem sim, o próprio Deus estava falando que quando o caminho te fosse comprido, que não pudesse levar o seu dízimo, você poderia vender, e chegando naquele determinado lugar que o próprio Deus determinou, a pessoa iria vender, né? Iria chegar lá naquele lugar e comprar tudo para que desejasse a sua alma. Então, não, esse argumento de que o dízimo naquela época ele era utilizado como dinheiro, então isso aí está fora de cogitação de acordo com a Bíblia, tá bom? Olha só, esses alimentos eram utilizados para alimentar tantas pessoas que trabalhavam no templo, né, ou seja, levitas e outros, né, trabalhavam no templo, entendeu? Pessoas que trabalhavam no templo, quanto para ajudar pessoas carentes que permaneciam na região,
tá? Ou que iam até lá no templo buscar ajuda, como estrangeiros, órfãos, né? Viúvas. Nota-se também, tá? Nota-se que a única finalidade do recolhimento do dízimo era para alimentar pessoas, pois a agricultura era a base da subsistência. O agricultor sempre acabava produzindo mais do que sua família precisava. Por isso ele dividia o que tinha com os menos favorecidos e também usava uma parte como troca de outras coisas que eles não produziam. Dízimo significa a 10ª parte, portanto, o agricultor ele pegava 10% que produzia na sua lavoura e entregava lá no templo para ajudar os necessitados. Então, além dele entregar para ajudar os necessitados, ele entregava no templo, por quê? Ele entregava aos levitas, porque o próprio Deus ele deu o dízimo por herança à tribo de Levi, porque eles não tinham herança na terra, tá bom? E essa aí foi uma ordenança do próprio Deus, tá bom? Para Moisés e Arão, no Monte Sinai ali. Você não é um levita, eu não sou levita, tá? Quem tinha direito de receber dízimos era a tribo de Levi. Tribo de Levi. Porque Deus deu essa tribo por herança, porque eles não tinham herança na terra prometida, tá bom? Agora, a função dos sacerdotes era o quê? Ele era distribuir esses alimentos com quem não tinha, tá bom? Não tinha. Atitude bem justa, pois os agricultores ficavam com 90%. Os agricultores daquela época, né, eles ficavam com 90%, que eles tiravam 10% para a tribo de Levi, levavam ao templo, né? Então, do que produzia, garantia que não iria faltar comida, nem para a sua família, nem para as outras famílias que estavam passando dificuldade, né? Olha só o que aconteceu depois disso. Depois da vinda de Jesus, depois da vinda do Cristo, do Messias, tá bom? A igreja primitiva, tá? A igreja primitiva, ela foi institucionalizada e transformada na grande instituição religiosa que temos até os dias de hoje, tá bom? A Igreja Católica, ela associou-se ao governo no ano 585 depois de Cristo, tá? Foi decretada novamente a cobrança dos dízimos, tá bom? Mas de uma maneira diferente, você vai entender aqui, tá? Ele foi decretada novamente a cobrança do dízimo, não para distribuir mais. Ou seja, antigamente se distribuía o dízimo, era com o órfão, com a viúva, com o necessitado, né? Então, ou seja, no ano 585 depois de Cristo, foi decretada novamente a cobrança dos dízimos, não para distribuir para os órfãos, a viúva, os necessitados, né? Então veja bem aí como é que já veio a mudança aí depois de 585 depois de Cristo. Então, ou seja, não para distribuir alimento aos necessitados, mas para expandir, tá, as igrejas como instituição conforme o império crescia. A igreja crescia, arrecadava, ficava exclusivamente para os líderes religiosos, os reis, ou seja, tudo ali que eles arrecadavam ficava para líderes religiosos e reis daquela época. E isso não é diferente também dos dias de hoje, né? Não é diferente, tá bom? Não mudou em nada, então. De 585 para cá não mudou nada, continua as mesmas coisas. Uma que eles cobram dízimo, que era uma ordenança do próprio Deus, né? Somente para o povo de Israel, e Deus deu o dízimo por herança somente à tribo de Levi, tá? Eu não sou levita, você também não. Se caso você acha um levita, eu vou levar o dízimo. Aliás, eu não sou judeu, mas se caso aparecer, eu vou levar o dízimo, que é fruto da terra, tá bom? Fruto da terra, não era dinheiro, porque já existia dinheiro também. Então, veja bem, olha só para você ver o que aconteceu. Antigamente, eles cobravam o dízimo, era para distribuir o alimento aos necessitados, mas hoje não, hoje mais para expandir a igreja com instituição conforme o império. A igreja crescia junto, enriquecendo seus membros, pois a riqueza arrecadada, olha só, arrecadada ali, ficava exclusivamente para os líderes religiosos.
Então já você vê aqui que de 585 para cá, o que eles arrecadavam ficava com os líderes religiosos, com os pastores, com os bispos, né, com o governo, entendeu? Então já houve uma mudança ali, já não se mais ajudava o órfão, a viúva, o necessitado. Já teve uma mudança ali. Aí já entrou a ganância, né? Posteriormente a igreja se separou do Estado, ficando com toda a riqueza. Exatamente, ficando com toda a riqueza adquirida pelos dízimos, prática adotada até os dias de hoje, não só nos templos católicos, como também nos templos evangélicos. Essa prática aí, ela mudou, mas mudou em favor deles, não em favor do necessitado. Às vezes tem um dentro da igreja que está passando uma necessidade, uma dificuldade, entendeu? Ou seja, eles tomam até o que você não tem, mudando, né, o que era institucional na Bíblia, que era para os órfãos, necessitados, as viúvas. Ou seja, hoje não, eles pegam para si. Tá entendendo? O curioso é que nos dias atuais, o mais importante, curioso que nos dias atuais, né, as igrejas, incluindo católicas, evangélicas, estão novamente querendo associar o governo e retomaram a prática da cobrança do dízimos, porém em dinheiro. Ou seja, hoje eles cobram o dízimo em dinheiro, não é mais aquele dízimo lá de Melquisedeque, Abraão, né? E depois veio a ordenança de Deus ali para Moisés e Arão ali no Monte Sinai, ali no Sinai, que foi frutos da terra, não está entendendo? Porque naquela época já existia dinheiro, até na época mesmo de Abraão já existia dinheiro, entendeu? Ou seja, o curioso mesmo, meus irmãos, é que as igrejas, incluindo católicas, evangélicas, tá bom? Estão novamente querendo associar o governo e retomaram a prática da cobrança do dízimo, porém não mais em alimentos, que era frutos da terra. Ou seja, eles mudaram o dízimo de alimentos da terra para 10% do seu pagamento mensal. Ou seja, você paga uma prestação de 10% todo mês. Você tem que tirar 10% do seu salário. É uma prestação que você está pagando, que você não vai ver retorno nenhum disso. Essa é a realidade mesmo. Tá entendendo? É a realidade. Não tem como esconder isso aí. Tá? Às vezes a pessoa dá comida num devorador. Às vezes a pessoa dá achando que Deus vai tirar a mão. Eles usam aquela passagem lá de Malaquias 3:10, né, que o devorador vai vir, que haja mantimento na minha casa. Que é isso, gente? Para com isso, vamos estudar mais a Bíblia, né, pelo amor de Deus. É tanto que você vê aí que o curioso, né, nos dias atuais, a igreja católica, incluída evangélica, o que eles fizeram? Eles retomaram a prática da cobrança do dízimo, porém não mais em mantimentos, mas sim em dinheiro, e não para repartir. Ou seja, eles cobram dízimo não para repartir com os necessitados, com os órfãos e com as viúvas, tá entendendo? Porém não para repartir, que não tem mais para enriquecer os líderes. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eles mudaram a prática, né, da cobrança do dízimo, porém em dinheiro, e não para repartir com quem não tem mais para enriquecer. Com quem não tem, mas para enriquecer quem? Os líderes, né? Os líderes, quem está na frente das igrejas, entendeu? Assim como no surgimento da Igreja Católica, percebe-se que a prática que era para servir da justiça social, ela foi transformada em justiça, pois a instituição religiosa fica com muito e o necessitado com nada, indo por caminhos diferentes do exemplo de repartir o pão que o Cristo ensinou. Então, em vez deles repartir o pão, muito pelo contrário, ele toma o seu pão, entendeu? Aí eles se alegam isso aí, né, de 585 depois de Cristo, eles voltaram à prática do dízimo, mas porém, entendeu? Porém, não mais sendo em alimentos, mas sim em dinheiro. Por quê? Isso aí já virou o quê? Avareza, amor ao dinheiro. Então, na verdade, quem enriquece com essas práticas aí, não são você que dá o dízimo. Você está entendendo? Quem enriquece com isso aí são os líderes, pastores, né? Pessoas mal intencionadas, porque na verdade ninguém prega a palavra por amor.
Ninguém prega a palavra por amor. Ninguém tira um tempo para sair da sua casa e ir a um salão e ensinar a verdadeira palavra por amor. Entendeu? De graça recebeis, de graça dais. É isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, nós repartimos o pão. Hoje eles não repartem o pão. O que eles fazem? Se eles repartem, eles tomam de você de volta. Tá entendendo? Então nós precisamos de ter mais conhecimento na palavra, né? Para que nós não possamos ser levados por esse tipo de doutrina. Tá entendendo? E que Deus possa abençoar cada um de vocês e dando vocês entendimento para que vocês entendam a verdadeira palavra de Deus e fiquem todos na graça de Deus.